Se você dá aula de inglês para criança kids, presta atenção nessa fake news. Por quê? Olha a importância das redes sociais e como as pessoas usam isso para confundir pais, para denegrir a sua profissão, que trabalha com bilinguismo infantil, seja por falta de informação, que essa pessoa postou isso, seja porque ela quer ganhar likes na internet, tá? Ela diz o seguinte: antes de pensar em bilinguismo, pense em movimento. Isso é verdade? Claro que é. A criança não precisa só de movimento. A criança precisa de movimento, ela precisa de artes, ela precisa de dança, ela precisa de música, ela precisa de experiência. A BNCC é muito clara nisso. Os vários projetos que nós temos de Project-Based Learning, Play-Based Learning, já diz isso. E no bilinguismo, você trabalha movimento. Quem disse que você dá aula de inglês, você não trabalha movimento? É uma das coisas, das primeiras coisas que você faz, por exemplo, com o TPR. Mas ela continua, ela ou ele, não sei, continua ainda indo mais fundo. E veja como que isso vai acontecer. Aí continua assim: será que uma escola bilíngue é o que as crianças realmente precisam para desenvolver com saúde nos primeiros 6 anos de vida? Gente, a escola bilíngue, ela é parte de tudo isso, né? Inclusive, a parte do bilíngue, você vai ter muito mais ganho. Você tem interculturalidade, você tem inclusão, você tem o brincar, que envolve a parte de movimento, motricidade, envolve a interação. Se isso não fosse completo, entende? O movimento tá ali dentro. Então, não tem que se questionar se você tem escola bilíngue ou não, porque a escola bilíngue, muito pelo contrário, ela ainda traz o dobro dessa oportunidade para essa criança experienciar tudo isso. Eu tô muito revoltada porque o ganho da criança é muito grande. E quando eu vejo um post dessa maneira, os pais ficam confusos, né, desse benefício que nós temos do bilinguismo infantil. Isso não pode acontecer. E você precisa me ajudar a divulgar isso. Aliás, teachers, você precisa colocar a sua voz no mundo. O nosso trabalho, ele é muito importante em várias categorias e eu vou mostrar agora cada uma. Então, aqui ela vai falar que a ciência diz que você tem que trabalhar o músculo primeiro para depois a mente. Ok. Você trabalha isso com TPR, você trabalha isso com Play-Based Learning, você trabalha isso com Project-Based Learning. Acho que ela não sabe o que isso significa. Mas no bilinguismo você tem isso. Então, mas vamos mais além. O que o MEC traz pra gente sobre a importância do bilinguismo? Vamos lá, eu tô aqui aberto para não esquecer de nenhum. Desenvolvimento cognitivo, certo? Maior flexibilidade mental, por quê? Você tem flexibilidade mental, você tem melhor capacidade de resolução de problemas e você tem atenção seletiva, que é a próxima questão que ela levanta. Então, quando você fala 2 línguas, você está desenvolvendo atenção, inclusive. Inclusão, interculturalidade, a inclusão, o respeito da diversidade cultural. As crianças, elas aprendem isso pequenininho. Você não consegue ensinar a inclusão depois que a criança já cresceu. Entende? É ali na convivência, na experiência. O bilinguismo é uma competência do século XXI. Então, você não vai expor a criança a isso para dizer que ela precisa do movimento, sendo que o movimento estar dentro do bilinguismo é uma questão muito coisa. E a questão lúdica? E o brincar? Onde entra o brincar? Não precisa ficar lavando louça para brincar. Então, vamos falar aqui, né? O movimento está ligado à concentração. No bilinguismo, você trabalha tanto o play quanto o project-based learning, que você trabalha total a questão da atenção, né? Quando você está fazendo algo que você tem que correlacionar o português com o inglês com o português, a sua mente, quando criança faz isso de forma automática e você desenvolve isso com muita facilidade. Né? Inclusive por meio de brincadeiras que incluem o movimento. Quando você faz um Simon Says, o que você está fazendo? No Simon Says, você está dando direcionamento e a criança movimentando, brincando, ela ainda aprende uma segunda língua. E continua, né? Com atividades com propósitos claros. Então, Project-Based Learning, você faz isso o tempo todo na sua aula. Entenderam, meninas? O quanto você já faz tudo isso? E isso não pode dizer ali, não, primeiro pense em movimento para depois você pensar em bilinguismo. Não, pense em bilinguismo, que você trabalhe o movimento, que isso também é importante. E aí, por último, ela vem colocando que a autonomia é alcançada em um ambiente que permita a criação e desenvolvimento do meio da ação e movimento. Você já faz isso, como eu disse, Play-Based Learning, Project-Based Learning, TPR, ok? Mas vamos lá, né? Independente aí desse post,
novamente, você precisa compartilhar isso daqui. Todas as teachers precisam divulgar o trabalho de cada uma de vocês para mostrar para o pai os benefícios que a criança tem de estudar uma segunda língua. E você tem que fazer isso não é só por você, é pelas crianças. Porque senão, olha, a gente vai estar regredindo. A BNCC já disse, bilinguismo, ele é uma competência do século XXI, entende? É você como se você estivesse negando uma oportunidade da criança se desenvolver muito mais rápido, né? É como se você voltasse a querer fazer só o movimento, que era uma das competências muito importantes, né? Numa virada do século, porém, você negar uma oportunidade muito maior, que você pode, inclusive, fazer movimento e fazer a inclusão do bilinguismo. Agora, para fechar, né? Qual é a importância da educação infantil das crianças? É experienciar, ensino por competência. E a BNCC, apesar de muitas de vocês não gostarem muito, ela traz isso muito claro, porque ela sabe, a criança precisa fazer, a criança precisa sentir, a criança precisa cheirar, certo? Então, bilinguismo, sim, é importante para todos.